Em 2013, salvo engano, teve um laudo de uma psicóloga em relação a ele, dizendo que ele era violento, que ele tinha característica de psicopatia. Enfim, e mesmo depois desse laudo, teve o saidão da Páscoa. E ele ganhou o mundo, né? Quando deu o caso do Lázaro, eu até te perguntei se tu tinha... Mais por curiosidade, porque quando a mídia automaticamente tá em alta falando isso, eu pensei, cara, eu preciso perguntar pra assim, quem tem mais noção sobre isso do que me basear nas informações que os caras estavam botando lá, que a maioria era puramente sensacionalista. Sim. E daí eu acho que tu inclusive foi pra Brasília e lá tu encontrou o pessoal de Goiás, é isso? Se tu puder trocar uma ideia de como é que foi isso. Sim, o que acontece, né? Esse caso do Lázaro chamou muita atenção, né? E chamou mais atenção do que outras ocorrências que a gente participou de quadrilhas de organizações criminosas de Novo Cangaço, de domínio de cidade, que eram vários criminosos armados de fuzil no meio do mato. Não deu uma repercussão nem um terço, né, da repercussão que deu o caso do Lázaro, que era um camarada só, armado de revólver, pistola, e enfim, mas ganhou uma publicidade enorme, né? Por que será que ele ganhou essa publicidade enorme? Eu acho que por questões políticas mais, né? Talvez, eu acho que também se criou uma mística por trás dele, de como se fosse um semideus, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a palavra serial killer, né? Eu acho que quando botaram isso talvez a mídia puxou, porra, serial killer. Pode ser. Mas o que é o Lázaro, né? O Lázaro, ele é um camarada, ele tinha 32 anos, e ele praticou já, a carreira dele começou assim com mais intensidade em 2007, carreira criminosa dele lá na Bahia. Ele praticou acho que 2 homicídios lá na Bahia, e aí ele foi preso, ficou 10 dias preso lá na Bahia e fugiu. 2007, então ele tinha o quê? 10 a 13 anos atrás ele tinha, porra, com 20, 18, 19, 20 anos ele já tava fazendo merda. Já. E aí ele foi preso e ficou 10 dias preso e fugiu. Ele fugiu. E aí ele veio também para a área ali de Goiás, Distrito Federal. Ali ele praticou já mais outros crimes, foi preso em Goiás, fugiu em Goiás. E aí ele foi preso novamente. Ali no Distrito Federal ele ficou preso ali no estabelecimento penal ali da Papuda, né? Ali. E aí... ele teve um saidão de Páscoa. E não voltou mais. Tu sabe quais eram essas ocorrências que ele foi preso? Geralmente era o quê? Tudo por... Era tudo homicídio, estupro. Porra, velho. Estupro, roubo. Né? Crimes graves, né? Crimes graves. Se eu tentar achar alguma justificativa por mais que não faz sentido, como esse cara, pelo nosso sistema legal, quando tu falou estupro e homicídio... Como que esse cara consegue sair? Cara, essa é uma pergunta que é difícil de explicar, né? Mas é o que acontece na prática. Mas vamos lá, eu vou... Tá. É importante, é legal falar sobre isso aí, né? Porque é uma dúvida bem comum das pessoas aí que convivem no meio social. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Todo cidadão, ele tem direitos e deveres. Né? Então, ele tem aí um dos direitos que é o devido processo legal e a presunção de inocência. Então, o cara só é declarado culpado após o trânsito julgado de uma condenação, né? Isso que diz a Constituição, tem alguns julgados diferentes, então, mas é a regra mestra, né? Que é a presunção de inocência, então ele só é declarado. E às vezes um julgamento com recurso, com isso, com aquilo, com audiência, leva anos e não saiu a decisão ainda. Então, até não sair a decisão sem ter direito a recurso, né? Ou seja, com o trânsito julgado, ele é inocente por enquanto. Até não ter uma decisão transitada em julgado, ele é inocente. Por mais que ele foi preso, respondeu o processo, até não ter ali a sentença, né? Ele é presumidamente inocente. E aí, isso se alastra, porque ele pratica um crime, não teve julgamento ainda, vai lá e pratica outro crime, daí pode até ser preso preventivamente, até que o processo termine, né? E aí, nesse meio tempo, sai uma condenação dele, aí a situação muda um pouco. Mas, enfim, tem vários mecanismos aí que o camarada ele consegue algum tipo de benefício em relação à restrição de liberdade dele, né? Ou seja, o segregamento dele. Então, isso faz com que muitas pessoas que estejam respondendo a processos criminais, que foram presas em flagrante, inclusive, elas possam responder em liberdade. Em flagrante. Mesmo em flagrante. A regra é a liberdade. Hoje, pela legislação brasileira,
ele vai ganhar a liberdade provisória, a não ser que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Ou seja, o cara é preso em flagrante ali, chega ali para o juiz decidir, né? Se ele vai ser posto em liberdade provisória, que é a regra, ou se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não, ele tem que ficar preso preventivamente, porque descumprir isso, descumprir aquilo, descumprir aquilo. Então, beleza. Então, até o final do processo ali, ou até um pouco mais para frente, ele vai ficar preso preventivamente. Mas a regra é a liberdade provisória, hoje no Brasil. E aí existem outros vários institutos aí, transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, o que mais? Progressão de regime, saída temporária, indulto, graça, anistia, vários institutos que limitam um pouco a segregação, né? Que auxiliam para que ele seja posto em liberdade, né? Ao convívio social. Até tem uma razão de ser, né? Isso faz parte, né? Da ressocialização de um apenado, isso é importante também. Mas há que se analisar o caso em concreto. Você não pode utilizar uma regra geral para todo mundo. Foi o caso, me parece, né? Eu não estava lá, não analisei os processos, não vi os casos, mas me parece ser o caso do Lázaro. Que em 2013, salvo engano, teve um laudo de uma psicóloga em relação a ele, dizendo que ele era violento, que ele tinha característica de psicopatia. Enfim, e mesmo depois desse laudo, teve o saidão da Páscoa. E ele ganhou o mundo, né? Então, são fatos assim que eu não estava lá, eu não analisei os fatos, não analisei o processo, não posso fazer julgamentos, né? Mas são fatos como esse, exemplificamente falando, né? Que devem ser analisados com calma, realmente, vamos entender o que está acontecendo aqui e tal. E, enfim, depois que ele ganhou o mundo ali, ele praticou mais outros crimes, sempre ligados a estupro, roubo, homicídio. Teve um que ele usou um machado contra uma pessoa idosa. Então, coisas repugnantes, assim, né? E aí, no dia 9 de junho, se eu não me engano, acho que foi 9 de junho, ele praticou um homicídio contra uma família inteira. Pai, mãe e 2 filhos. Lá na Ceilândia, no Distrito Federal, né? Que é uma região administrativa lá do Distrito Federal. E aí, ele fugiu para a área de domínio dele, para a área onde ele conhecia muito bem, que era ali... esqueci, Águas Lindas, eu acho que é aquela região de Goiás ali, onde ele estava, né? Que é limítrofe com o Distrito Federal. E ali nessa região ele tinha todo o conhecimento da área, ele conhecia ali as fazendas, conhecia o pessoal, ele sabia aquilo com a palma da mão, né? Ali ele praticou outros crimes ainda. E depois de toda essa comoção, o pessoal foi tentando montar um cerco para prender ele, né? Foram policiais do Distrito Federal, porque o crime que tomou mais repercussão foi ali na Ceilândia, né, no Distrito Federal. Policiais de Goiás, porque a tendência de fuga dele foi em Goiás, né? E ali ele praticou outros crimes ainda, outras famílias. E tinha até uma conotação de ele mandar as pessoas se despirem, fazer comida para ele. E teve até um fato que ele levou uma família para a área de mata, né? E ali ele foi localizado, houve um confronto de policiais e ele baleou um policial, mas aí a família foi abandonada por ele, né? E a família foi resgatada pelos policiais ali. Então, uma série de atrocidades. E o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram com medo, né, daquela situação que foi midiaticamente espetacular, né? Foi muito, muito divulgada. Então, muitas pessoas saíram das suas casas e foram dormir em hotel, foram viajar para casa de parentes. Sim, isso aconteceu. E por que eu tô falando isso, né? Primeiro, eu não estava lá. Eu não participei da operação, mas eu conversei com policiais que participaram e eu perguntei, né? Eu sempre pergunto para eles se há algum problema em eu compartilhar alguns dados, e tudo que eu falo aqui tá na mídia também, né? Perfeito. Então, jamais exporia algum detalhe aí sigiloso dessa operação. E eu conversei com os policiais que participaram ali da operação de Brasília. E foi uma mega operação, né? E aí, como as pessoas fugiam de suas casas, a informação qualificada não chegava ou demorava a chegar, né? Por centro de operações. Não tinha ninguém, era um deserto praticamente, vamos supor. Alguns sítios ele entrava, mas ninguém sabia. E outro problema ao contrário também, né? Antes disso acontecer, ou mais ou menos nessa véspera, tudo que acontecia naquela região inteira era o Lázaro. Eu escutei um barulho aqui na área, era o Lázaro. Então saquei. Isso gerava muita informação, muita denúncia mesmo, mas assim,
até filtrar tudo isso, até entender todo esse contexto, né? O que faz sentido, o que não faz sentido e tal. Então isso tudo atravancou o processo ali, né? E era uma área de mato, uma área de cerrado, um terreno bastante acidentado, com muitos cursos de água ali, né? Rios, córregos, ravinas e por aí vai. E ele conhecia muito bem toda essa área. E por mais que tinha muitos policiais participando da operação, a área onde ele atuava ali era equivalente a alguns milhares de campos de futebol. Então, isso que eu queria te perguntar, a perspectiva, porque as pessoas, tanta gente assim pra não encontrar um cara. Acho que isso que eu queria que tu mostrasse, a perspectiva do quão foda é achar um cara que conhece o terreno numa operação como essa. Não é muito ao contrário do que as pessoas pensam, né? É extremamente complexo, porque a área é gigante, né? Alguns milhares, e foi exatamente essas palavras que os policiais me passaram, né? Alguns milhares de campos de futebol, de área territorial, de cerrado, de mata, né? Que ele conhecia muito bem. E aí o que acontece? É praticamente impossível você fazer um cerco 100% eficiente. Como ele tinha conhecimento de mata, conhecia a região, ele conseguia se desvencilhar aí do grande cerco, né? Então foi bastante difícil aí para as forças policiais, mas isso resultou em alguns pontos positivos, né? Que foi a integração entre as forças lá, né? Entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, ABIN, Receita Federal, enfim, diversos órgãos estatais trabalhando juntos em prol de pegar aquele camarada, né? Porque ele realmente estava cometendo crimes ainda durante toda essa empreitada criminosa dele ali. E chegou até um momento que ele foi avistado, teve uma situação de confronto ali, ele entrou no mato, os policiais reequilibraram o cerco ali, entraram atrás dele, teve uma situação de confronto com policiais que estavam no patrulhamento de cerco ali, e aí ele veio a óbito, né? Ele foi alvejado ali e veio a óbito. E aí teve a situação ali do socorro dele, né? Porque o negócio ali tinha muita gente envolvida, né? Uhum. E aí ele foi colocado ali na ambulância e tal, mas ele não resistiu, ele veio a óbito. E aí houve uma comemoração, tanto por parte dos policiais que participaram da operação, né? Quanto por parte dos populares que estavam aliviados, né? Tem alguns relatos, inclusive, na imprensa. Teve um bastante interessante de uma família que saiu do seu sítio e foi dormir na frente do colégio onde estava montado o posto de comando, de medo do Lázaro. Caraca. Dormiram no carro, ficavam dormindo no carro. Isso a população que vai lá xingar ou reclamar de uma operação dessa, criticando a polícia, não vê, porque também não mora lá, né? Porque tá em casa em outro lugar, então é muito mais fácil. Nossa, e assim, ó, como eu falei, né? Verdadeiros heróis, né? Porque os relatos que me foram passados foram no seguinte sentido: que era visível o estado de cansaço dos policiais, de fadiga física, né? De ficar patrulhando o dia inteiro, mas a vontade, né? De cumprir a prisão daquele cidadão, de levar ele ao cárcere para que ele pagasse ali pelos atos que cometeu, né? Ou seja, o engajamento dos policiais naquela operação era tremendo, assim, né? Então, verdadeiros heróis, né? Que participaram aí de toda essa operação. E teve um êxito, né, na operação, que várias vidas foram poupadas, pode ter certeza, né? Com um psicopata desse solto aí, com certeza ia trazer muita tragédia, né? Como foi o caso de vários outros crimes que ele praticou, né? Então, isso que eu acho que é legal de tu explicar, porque realmente eu tinha notícias lá colocando, pra que esse esforço todo? Ele é um único cara, ele não pode, ele não tem como, eu lembro a notícia, não lembro o meio, mas eles colocando, não, ele não tinha como produzir munição, ele ia ficar com fome, ele não tinha mais comida, era só fazer um cerco que ele se renderia. Cara... Não é bem assim, né? Primeiro, como é que você vai fazer um cerco em uma área com alguns milhares de campos de futebol, de área, né? Então já fisicamente isso é muito difícil, muito complexo. E outra, foi apurado nas partes finais da operação que ele estava recebendo apoio de alguns populares, porque havia uma denúncia, inclusive, no sentido de que ele era tipo um jagunço, assim, né? Que ele era contratado por alguns fazendeiros para fazer algum serviço de cobrança, para praticar alguns crimes, né? Meio que aquele negócio do coronelismo, assim, né? E ele era um camarada que praticava esses crimes, então, e faz sentido, porque no momento
do confronto ali, ele foi pego com arma de fogo, munição e R$4.000 em dinheiro. Depois de 20 dias de perseguição no meio do mato, como é que o cara ia estar? Sim. Então isso está sendo apurado, né? Até que ponto ele recebeu ajuda, de quem ele recebeu ajuda. Então tudo isso aí tá sendo levantado. Mas com certeza não foi uma operação fácil, foi uma operação bastante complexa que exigiu reinventar, né, o controle da operação, né, implantar ali o gerenciamento de controle de incidentes, né, que se fala. E eu acho que todo mundo aprendeu muito com essa ocorrência, né, com essa operação. E para quem tiver curiosidade, né, tem o Major Maurício, que coincidentemente foi meu coordenador do curso de operações especiais do BOP lá em Brasília em 2017. Ele foi o policial que estava na coordenação do BOP de Brasília nessa operação. Tem uma entrevista dele no Instagram, num IGTV ali, que é a Última Rácio. Uma entrevista muito bacana, ele contando detalhes da operação. E é aquilo que eu falo, né? O Major Maurício é um policial dos nossos, linha de frente. Não tem nada de estrelinha, de querer aparecer, não. Ele é o que é. Como eu, assim, eu não gosto muito de... né? E ele tem muita expertise dessa operação aí. Vale a pena ver, quem tiver mais curiosidade, né? Detalhes bem bacanas aí, você vai realmente entender a complexidade que foi essa operação. E aí pergunto, né? Pô, mas para que todo esse aparato? Aí a gente pergunta, né? Mas quanto vale uma vida? Né? Quanto vale a vida de uma família que ele poderia pegar, como foi aquela que foi resgatada no meio do mato ali, teve troca de tiro com um policial, né? Quanto vale a vida daquela família? Tem preço? Mas quanto ninguém faz esse tipo de pergunta, então, esse tipo de questionamento. É que assim, eu vejo, agora crítica minha é do quando eu verifico, ou quando eu vou ver uma notícia, ou quando... Cara, ninguém tenta entender o espectro inteiro. Olha as pessoas envolvidas, olha as pessoas que moram na região, olha o que o cara fazia. Entende? Tipo, vinham pessoas com questionamentos, pra que tanto tiro no cara? Não sei tudo o que tá acontecendo ali naquele momento. Pode ser um questionamento válido? Pode, mas vamos lá. Entenda. Qual é o contexto, né? Qual é o contexto? Em que momento esses fatos ocorreram? Como que isso aconteceu? Qual o histórico dele para chegar até nesse momento? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? E o brasileiro é muito complicado nisso, né? Porque em época de futebol, ele é o melhor técnico de seleção do mundo. Em época de política, ele é o melhor cientista político que existe. Em época de operação policial, ele é o melhor especialista em segurança pública que existe. Né? Então isso é bastante complexo, as pessoas têm que entender que para falar de um assunto com autoridade, né, você tem que conversar com alguém antes, não basta sair por aí fazendo críticas, né? Isso além de ser ofensivo, né, isso é mal educado e é falta de hombridade, né, de alguém que sai julgando sem saber exatamente de como as coisas aconteceram, né? Cara, tu falou exatamente o que resume muitos brasileiros com acesso à internet, que é ter muita certeza e pouca dúvida. Ninguém para olhar assim, fazer algumas perguntas. E, cara, eu faço perguntas, eu me questiono de coisas que às vezes eu não concordo nem um pouco, mas quando vem o fato, mas por que aconteceu isso? O que realmente rolou? Posso concordar ou não, mas, pô, sabe, a galera não faz perguntas, já sai afirmando. A gente viu isso nos comentários lá. Falei, cara, uma galera querendo... Às vezes o pessoal só quer treta, quer discutir entre, é isso, é aquilo. É muito mais complexo do que isso, né? Relativizar o que vocês passam no dia a dia, entende? Mas, assim, essa operação, acho que houve um destaque aí por conta de que tiveram algumas vaidades, né? Algumas rusgas de vaidade ali entre as instituições, entre alguns policiais. Mas isso foi superado em muito, né? O que se viu pela interação, né? Até o ponto em que se montou um gerenciamento de crise naquele local, que as instituições se juntaram e cada um fazendo o seu papel, né? Com um objetivo em comum, né? Eu acho que por esse fato a nação brasileira ganhou muito, né? Porque foi um grande exemplo de a gente ter que se adaptar numa crise, se conversar, entender o cenário um do outro, dividir tarefas para cumprir um objetivo em comum. Então, eu acho que isso foi muito proveitoso, né? E com certeza, daí para frente, nós teremos mais facilidade ao lidar com uma operação desse tipo. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!